A gente no mercado profissional, né, sejamos empresários de mega empresas, uma pequena empresa que está começando, a gente sempre vai dar o nosso melhor para que a gente possa ter êxito naquilo. Para que nossa empresa dê mais lucro, para que no final a gente consiga, né, fazer um equity da empresa. Esse é o sonho da maior parte dos empresários. Mas muitas vezes o que acontece é que no principal empreendimento que a gente tem, que é a nossa casa, o nosso casamento, a nossa paternidade, a gente muitas vezes não entrega a nossa melhor versão. A gente não entrega o nosso máximo, a gente não se aprimora naquilo. A gente faz cursos para como melhorar a empresa, a gente faz cursos para como otimizar os processos. A gente contrata uma consultoria porque precisa melhorar a gestão ou porque precisa vender mais. Mas naquela atividade, que a principal é aquela que a gente vai ter as nossas maiores alegrias ou as nossas maiores tristezas, a gente muitas vezes não lê nenhum livro sobre aquele assunto. A gente não tem uma versão melhor nossa de pai ou de marido despertada para aquelas pessoas que estão na nossa casa, que é onde a gente vai passar mais tempo na vida da gente, é efetivamente um tempo que vai dar resultado. Porque a empresa, muitas vezes, ela até vai passar porque você vai vender, vai passar porque você vai falir, vai passar porque você vai se aposentar daquela sua carreira. Mas, gente, os seus filhos, né, a sua esposa, a sua casa, ela vai ficar e tem um legado disso daí. E a gente tem que ter muito cuidado para que a gente possa chegar no final da história da gente e a gente saber, poxa, vale a pena. Olá, empresários e empresárias! Estamos aqui para mais um Pode Contar Silveira, o podcast onde a contabilidade encontra a estratégia. E antes disso, não esqueçam, sigam a gente, curtam aí nossos canais, tanto no YouTube como no Spotify, que a gente gosta muito que os empresários aí, que essa família de empreendedores sigam, porque o conteúdo é feito pensando em vocês. E hoje tem uma conexão muito bacana aqui, que é vocês empresários se conectando um pouco mais com a sua família, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, que são os dois especialistas, escritores, palestrantes. Tem muitos livros, tá? Olha, eles mandaram 4 aqui que a gente vai falar um pouquinho de cada um durante esse bate-papo. Darrell e Márcia Marinho, muito obrigado por terem aceitado esse convite, ter vindo aí, ajeitado, vindo para Campinas, para o nosso interiorzão aqui, ter aceitado esse convite, a gente ajustou as agendas aí. Foi muito bacana. Eu estou muito orgulhoso de ter vocês dois aqui, viu? Nós estamos muito felizes, né? Não é distante, a gente tá ali em Alphaville, é pertinho, né? Pega um pouco de trânsito, mas... Se bem que vão falar assim, esse povo aí é nordestino, né? Não, tô sentindo um sotaque, e a gente é do Nordeste, né? Legal. Faz só um ano que a gente tá aqui, mas assim, é um prazer enorme estar aqui, porque não tem nada melhor do que a gente falar de família, e a gente trazer família para dentro do nosso trabalho também é muito importante, porque a gente vai entender nuances que pode reverberar lá, reverberar cá, e o bom é o alinhamento. Então a gente está aqui para ajudar, para somar no que a gente puder contribuir. Que bom, pode contar com a gente, né? É isso aí. Até o lema do Pode Contar, né? Sempre o Pode Contar tá nas frases aí. Né? Total. E o Pode Contar é muito importante, né? Porque eu acredito que tanto na empresa quanto na família, você poder contar com quem está com você é o grande segredo do sucesso, né? Porque ninguém faz nada grande sozinho, né? Então a gente está aqui junto para poder contribuir com quem está aí assistindo, né? E juntos a gente vai ter empresas melhores, vai ter famílias melhores, e esse é o nosso objetivo. Legal. E com certeza vocês concordam, porque a gente se conhece de alguns grupos, né, de empresários. Já assisti as palestras de vocês, eu acho que 2 vezes. Realmente dão um show, causam uma reflexão importantíssima para aquele que de repente está correndo só atrás do dinheiro, do material, e esquece a base. E uma coisa que eu sempre percebi, e eu acredito que vocês fica meio que uma reflexão e de repente uma primeira pergunta, uma primeira opinião de vocês. Pelo que eu conheço, as pessoas muito bem-sucedidas normalmente têm uma estrutura familiar, espiritual bastante forte. Sim. E vocês percebem isso também, ou só eu que estava lá, o leigo, não o especialista, que senti isso? Eu acredito muito que toda base é o que faz você sustentar um projeto muito grande, né? Você imagina se a gente pegar uma coisa muito comum para todos nós, que é um grande edifício. Quanto maior o edifício, maior tem que ser a base que ele vai ter, né? Você pegar o Burj Khalifa em Dubai, que é um prédio super conhecido, ele tem centenas de andares para cima, mas tem vários andares, não sei, centenas para baixo, que sustentam aquilo dali. Aquilo é a base, é a fundação.
E grandes histórias de sucesso de grandes empreendedores precisam de uma base muito forte, né? Sim. E a base tem muito a ver com o que você tem de um lado espiritual, que é aquilo que dá uma base para você de sustentação em valores, em princípios, né? Nessa parte espiritual de Deus. E uma base de sustentação emocional em casa, numa família bem estabilizada, né? Eu acredito que essa junção das duas coisas solidifica para que você enfrente os desafios. E vamos imaginar que seja um prédio muito grande que tem ventanias, né? Que tem aquelas dificuldades todas. O empresário muitas vezes é isso, né? As ventanias do mercado que passam, né? Que a gente enfrenta no dia a dia. Se a gente tem uma sustentação da parte espiritual e da parte familiar, a gente fica muito mais forte para enfrentar as tempestades que tem na vida do empresário. Legal, legal. E como foi? Assim, vocês hoje são palestrantes, multi-escritores aí, mas foi do nada, caiu do céu. Vamos contar um pouquinho a história. Como vocês vieram parar aí nos palcos, nessa questão de escritores, empresários? Quem começou primeiro? Eu comecei primeiro, eu sou mais agitado que ela. Mais atrevido que ela. A gente tem como todo casal que lança, né? Tem muito isso no casal, né? Tem um bem diferente do outro, e a gente é completamente oposto, diferente. Né? Completamente ainda oposto. Bem, né? Imagina você aguentando 2 dar. Não ia dar. Dava não, ainda bem que eu tenho o Márcio. Mas a gente é bem diferente, Márcio é muito caseira, muito calma, eu sou muito agitado, muito extrovertido. E eu comecei a ter muitas oportunidades muito cedo. Eu comecei vendendo no meio da rua, como vendedor ambulante e tudo. E sempre com aquela ideia de crescer profissionalmente e tudo. Até que eu tive várias oportunidades de crescimento profissional. Eu cheguei a um cargo de alto executivo em um banco. Depois eu criei uma operação, vendi essa operação, fiz um M&A e um exit de uma operação há 20 anos atrás, muito tempo, quando nem se falava ainda essas linguagens todas, não eram tão comuns, mas tive essa oportunidade. E naquele momento que eu consegui ter um sucesso financeiro alto, eu entendi que eu precisava contribuir com outras pessoas, eu entendi que aquilo não poderia parar em mim e entendi também que precisava do equilíbrio, porque como eu tive uma fase de carreira muito grande e muito rápida, onde o dinheiro apareceu com uma forma muito relevante, com muito, como é que chama? Volume, vamos falar assim, né? Para mim, muito rápido, eu comecei a não ter equilíbrio. Eu não tinha uma base muito sólida. É isso que eu falei antes da base. Eu não tinha. Eu tive só o dinheiro, mas não tinha sustentação do espiritual e da família. E aí foi quando começou a ruir o nosso relacionamento, foi começou a ruir esse nosso prédio, essa nossa estrutura. E eu vi o quanto era importante voltar para a base. E eu comecei a cuidar mais dessa parte familiar, da parte espiritual. E foi quando eu entendi a importância disso que eu comecei a levar isso para outras pessoas. E Márcia comprou esse projeto junto comigo e a gente começou a contribuir com outros empresários, contribuir com outras pessoas que caminhavam para o sucesso, mas que não tinham essa base. E a gente começou a dar essa sustentação, dessa parte espiritual e dessa parte familiar, para mostrar às pessoas que pode sim ter um tripé, né? Você pode ter o sucesso financeiro, mas você pode ter a base familiar e você pode ter essa parte espiritual. E aí, com esse tripé, funciona muito melhor a sua vida para que você tenha plenitude. Porque se você tiver um ou outro, talvez falte a realização no final, né? E eu acho que a pior coisa que tem é você chegar no final e você olhar para trás e ver que você deixou algo atrás, né? Você deixou algo para trás. Eu vi você ali no Legendários, né? Aquela do Legendário. O Legendário tem muito esse lema, né? De que a gente não pode deixar a família para trás, né? A gente tem que levar com a gente, né? Então eu fico sempre imaginando aquelas pessoas que chegam no final da história, tem um sucesso financeiro, mas que perdeu a família. Tem um sucesso financeiro, mas que perdeu a parte espiritual, não tem essa base. Então, você não precisa chegar no final da tua história e o tripé tá um braço capenga, torto, capenga, né? Então esse equilíbrio das 3 áreas, eu acho que é o que a gente defende, né? É a nossa bandeira. Claro. E é interessante que costumam falar que onde foi a sua dor é onde você vai ajudar outras pessoas. E essa dor, né, desse quase romper, desse quase quebrar no relacionamento, na família, foi onde a gente startou o início, falou assim, não, isso não pode. A partir da nossa mudança, a partir dessa estruturação, dessa base, outras famílias também vão ver, então é isso que está faltando, vai dar certo. Se Márcia e Dar deram certo, né? A gente também pode dar certo, né? Então foi essa foi o grande início. Mas a gente começou a perceber que a gente não estava seguindo no mesmo propósito. E o propósito faz parte dessa engrenagem que está lá, né? Que dessa fundação, dessa base. Qual é o nosso propósito, né?
Por que a gente está junto? Qual é o objetivo? Tem algo que nos leva para o mesmo caminho? Porque a impressão que a gente tinha era que a gente estava indo para a direção oposta. E é o que a gente vê hoje em muitos relacionamentos com que a gente cuida, né? Que se aproximam da gente. Casais indo para direções opostas. E quando casais vão para a direção oposta, a família toda está se dissipando. E isso é algo que precisa ter um norte. Então, muitas vezes, eu faço questionamento para esse casal e eles vão entender, não, a gente está indo para a direção oposta. Como é que a gente vai ter um casamento para sempre? Como é que a gente vai ter uma família estruturada, um negócio estruturado, se você está indo para um lado, eu estou indo para o outro? Né? Então, encontrar o propósito, o mesmo sonho, a direção para caminhar juntos é um primeiro passo. E a gente errava nesse passo. Né? E trazer isso para o centro fez toda a diferença. Porque hoje a gente caminha para o mesmo alvo. E explicado, e bem explicado como vocês, parece tão óbvio, né? Mas tá faltando muita obviedade, né? Não sei se eu falei certo a palavra. Sim. Mas assim, no próprio casamento, nos propósitos do próprio casal. Sim. É feito uma sociedade, né? Você imagina, você vai uma sociedade numa empresa, você começou você e o seu sócio. Se um quer uma coisa e o outro quer outra, naturalmente essa empresa vai ter muito mais dificuldade de dar certo. No casamento é muito parecido, né? Quando junta um marido e uma esposa e eles se unem naquilo dali, que é um empreendimento chamado casamento, é importante que eles conversem para entender qual é o propósito deles, para onde eles estão caminhando, porque fatalmente se eles fizerem um acordo nisso daí, vai ser mais fácil chegar lá. Quando eles nem sabem o que querem, cada um está indo para um lado e talvez muitas das confusões que tem no dia a dia dos relacionamentos, que atrapalham não somente a sua casa, mas também a sua empresa, tem a ver com essa falta de definição de um propósito. E sai do propósito algo muito importante e relevante, que são os valores. Porque você vem de famílias diferentes, sua esposa vem de outra família, né? A gente estava conversando antes o quanto diferente é. Minha família, ele estava falando, ele veio de uma família simples, né? Ele começou muito difícil, mas eu, em contrapartida, eu vim de uma família abastada. Minha família tinha dinheiro. Em resumo, eu era rica e eu era pobre, né? Né? Mas não sobre dinheiro, mas assim, a forma como minha mãe me educava, me protegia, como lá era tudo podia. Então, que valores? Era verdade? Era mentira? O que está embasado? Porque aqui os valores precisam estar intrinsecamente ligados. Não é? Então, isso também faz parte do alicerce. Então, alinhar os valores. E é bem disso, né? A gente estava passeando no escritório um pouco antes e assim, a gente falou um pouco da cultura, dos valores, da parede, né? E realmente as pessoas hoje escolhem o primeiro passo do nosso recrutamento e seleção é a apresentação dos valores. Assim, aí dali fez sentido, nossa, eu adoro, já percebo, eu vejo isso. Pô, legal, a gente vai para as próximas etapas, porque ao contrário, não tem por que você vai ter um problema, né? depois. Claro. Você contrata só pelo técnico, só pela experiência. Exato. Mas sabe o que é interessante, Fábio? É que hoje tem uma mudança, óbvio, por um consciente coletivo das pessoas de entenderem que tal empresa se identifica mais com o meu perfil, tal empresa não se identifica mais, né? Os valores, né? Essa questão toda é muito comum hoje no mercado corporativo e a gente vê isso nas nossas empresas. Mas se a gente leva isso para o relacionamento, às vezes as pessoas casam com alguém porque tem um corpo bonito, porque tinha um jeito, mas nunca conversa realmente sobre quais são os valores, quais são os princípios, no que aquela pessoa acredita, não acredita, e vão viver junto o resto da vida. Talvez por isso que acaba tão rápido os relacionamentos. Você casa hoje para separar amanhã, ou casa hoje e vira um caos amanhã, porque não conversou sobre coisas simples, que são valores, princípios, o que é verdade para você, o que não é, o que é permitido, o que não é permitido, antes de casar. Eu sempre falo que o divórcio, ele começa antes do casamento. Começa na época do namoro, onde os sinais apareceram e você não quis enxergar os sinais. E você permaneceu naquilo sabendo que ia dar errado. Muitas vezes a gente ouve pessoas falando, mas depois que casar melhora. Melhora não, piora depois que casar. E foi legal até uma brincadeira com a pandemia, né? Sim. Nossa, que é assim, cara do céu, me divorciei. Teve um monte de gente que divorciou na pandemia, né? Aí eu falei, o que aconteceu? Não, cara, eu acabei conhecendo minha esposa, eu não podia sair de casa. Pois e as pessoas fogem daquilo, daquela diferença, ou daquela falta de definição coletiva no casal. E aí, nossa, cara, quando eu conheci, não dava. Assim, descobri que não tem nada a ver comigo, né? Que fuga. Os limites, além do propósito, dos valores, os limites também precisam estar muito claros.
também Sim. faz parte do alicerce desse casamento, desse relacionamento, da família. Quais são os limites? Até onde eu posso ir? Sim. Aonde eu não aceito? Né? Onde que fere o limite do outro? Fere? Onde é que você não pode entrar? Sim. Eu acho que num relacionamento... Olha, quando você tá com uma pessoa, se eu estiver falando com você desse jeito, você automaticamente vai fazer o quê? Se afastar. Porque eu invadi o seu limite, Sim. o seu espaço. E existe espaço entre marido e mulher, existe espaço entre filho e mãe, filho, existe espaço. E esse limite ele precisa ser estabelecido para que não se invada, para que não se machuque, para que não se frustrem. Né? Mais do que vão se frustrar, porque é natural haver frustrações na vida. Sim, né? sim. Mas o limite precisa estar estabelecido, precisa ser claro. E como você falou, às vezes está falando de coisa óbvia, mas o óbvio precisa ser dito, porque muitas vezes fica adormecido no nosso conhecimento lá Sim. e a gente não pratica. Então muitos casais que a gente atende falam assim, poxa, mas eu só sabia disso, por que eu não fazia? Por que eu não ativava isso? Sim. Então, às vezes, precisa ser nomeado, precisa ser descrito, precisa ser exercitado, precisa ser prestado conta. Sim. Às vezes, alguém que tem mais maturidade, que está acompanhando, porque senão faz de qualquer jeito. Então, quer saber? Depois eu deixo para alinhar os limites, o propósito para depois, porque as outras coisas terminam sendo mais importantes. Sim, né? Então, tudo isso precisa estar muito alinhado para que seja seguido, para que o sucesso do relacionamento, seja na área na familiar, na empresarial, ela seja, né, alavancada, né? Sim. Num evento que eu fui, que era o acelerador de casais empreendedores que vocês palestraram, foi muito legal essa minha história pontual, porque minha esposa não empreende comigo. Sim. Sim, e lá você era comentou, assim, ó, verdade. Acelerador casais empreendedores. Aí eu falei, tá, vamos. Ela, vamos. Aí eu mandei o convitinho, ela falou assim, casais empreendedores, o que eu vou fazer lá? Né? Porque ela é psicóloga, e a gente tem a empresa de contabilidade. Aí eu falei, não é empreendedora junto comigo, como é que quem segura as pontas, né? Sim. Aí eu falei pra ela, mas eu acho que não tem nada a ver. Não, vamos, também eram 2 dias. Se for ruim, a gente vai embora no outro dia, assim, não tem problema, sem compromisso. E como casou, encaixou como uma luva, porque vocês sentem isso, né? Para completar o meu comentário aí com uma pergunta. Vocês sentem essa diferença? Muito assim, casais que empreendem juntos, casais que não empreendem juntos. É muito diferente? Ou de repente no final a ideia das soluções e dos princípios ali para ter um bom relacionamento acabam sendo parecidas? É muito diferente ou parecido? Eu acredito que o projeto deveria ser um só, né? Acho que se o casal ele tem harmonia, se o casal ele tem comunicação, se o casal ele tem intimidade, eles vão viver o mesmo sonho. Mesmo que um esteja atuando numa parte profissional e o outro esteja atuando em outro. Sim. Mesmo que muitas vezes um tenha o desafio de tocar uma mega empresa e a outra tenha o desafio de tocar uma mega casa, uma mega família, com os filhos, que é um mega desafio também. Mas se eles têm essa sinergia de conversa, de diálogo, de propósito, de sonho em comum e isso é muito integrado, vira uma coisa só. Sim. Quando efetivamente eles são distantes emocionalmente, intelectualmente, às vezes sim, cada um está indo para um lado e aí não se parece. Sim. No seu caso com sua esposa, provavelmente é porque vocês estão muito integrados, né? Nos sonhos, nos propósitos, no diálogo. E aí mesmo que ela não esteja no dia a dia da empresa com você, ela está vivendo o seu sonho. Ela está caminhando com você, então vocês terminam empreendendo juntos. Sim, sim. Eu acredito que nessa situação termina se parecendo muito. Sim, e até uma das lições que eu tive, né, como a experiência do Legendário foi assim, a gente vive isso há muito tempo, fui o ano passado. Sim. Legendário. E me caiu essa ficha mesmo, a questão assim que família não se abandona. Sim. E um outro ponto também, assim, lógico que tem uma didática, tem todo um contexto, não vou aqui passar nada por cima ou tentar explicar alguma coisa. Mas um outro foi assim, do compartilhar, sabe? Porque eu percebo que o homem, ele fica meio tentando, somente quando você empreende numa empresa e a família e a pessoa tem outra atividade ou até está ali cuidando, empreendendo dentro de uma casa que precisa ali daquele alicerce, não compartilhava, até porque não fazia sentido, assim, na minha visão. Sim. Aí pós o choque ali do eu falei, não, por que não? Claro. Se está doendo, se está sofrendo, se está difícil, ou se você tem um desafio que vai te tirar talvez alguns dias ali de mais horas e tal, você não fala, você simplesmente some, né? Assim, e vai falar, pô, o que está acontecendo? Pô, não volta para casa?
Nossa, pô, esqueci de te avisar, cara, vai ter Sim. uma palestra daqui 15 dias, eu tô Sim. montando a palestra ainda, Sim. eu preciso treinar e eu vou ter que fazer isso fora do horário porque os dias estão cheios de reunião Sim. e tal. E, cara, eu tô, assim, Assumindo, história própria, né? assumindo. Sim. Eu não falava porque eu achava que não Fazia sentido. Não fazia sentido. Sim. E sabe o que é interessante? É que mesmo o casal não entendendo da área do outro profundamente, né? Sim. Mas quando você chega com uma dor pro outro, o outro com uma visão de helicóptero, uma visão que tá de fora, que não tá sentindo ali aqui envolvida, ela tem um insight, uma direção diferente, uma perspectiva diferente que fala assim, você não tá pensando por essa ótica, o que você acha que você... Aí você, claro... Né? Então, na verdade, a pessoa que está te ajudando é a pessoa que mais te ama, Sim. que mais quer teu bem, entendeu? E às vezes a gente se abstém disso. Né? E muitas pessoas caem no buraco do relacionamento porque não levantam a mão para pedir ajuda. Né? O Darryl costuma dizer que eu sou a pessoa que mais conheço a parte negra dele. Sim. E vice-versa. E é assim. Ela aparece mais fácil, né? Aparece mais fácil. Ali em casa a gente é vulnerável, ali a gente mostra quem a gente é, em casa a gente não usa máscara. Em casa... Os outros a gente some, né? Fica quieto. Na hora que você tá mal, você some, não aparece. Em casa não tem como me esconder, né? E eu acredito que a gente precisa dar o nosso 100%, porque muitos relacionamentos eles não dão certo, não vão pra frente, porque acreditam naquela mentira de que eu dou 50% e você dá 50% e junta fica 100%, isso é uma mentira. Sim. Eu preciso dar o meu 100% no meu relacionamento, eu preciso dar o 100% para que a gente tenha sucesso nele. Sim, entende? Perfeito. Então, sim, a gente precisa compartilhar, a gente precisa sim trazer as nossas dores, as nossas dúvidas, porque um vai ajudar o outro na expertise que a gente tem. Verdade. E sobre essa história dos 100% que o Márcio falou, acho que é muito interessante compartilhar com nossos telespectadores. Chama telespectadores, pode ser, amor, será? Antigamente. Tem vídeo também? Então da minha época, telespectadores. Entregou a idade. Nossos telespectadores, essa questão da entrega, né? A gente no mercado profissional, né, sejamos empresários de mega empresas, uma pequena empresa que está começando, a gente sempre vai dar o nosso melhor para que a gente possa ter êxito naquilo. Para que nossa empresa dê mais lucro, para que no final a gente consiga, né, fazer um equity da empresa. Esse é o sonho da maior parte dos empresários. Mas muitas vezes o que acontece é que no principal empreendimento que a gente tem, que é a nossa casa, o nosso casamento, a nossa paternidade, a gente muitas vezes não entrega a nossa melhor versão. A gente não entrega o nosso máximo, a gente não se aprimora naquilo. A gente faz cursos para como melhorar a empresa, a gente faz cursos para como otimizar os processos. A gente contrata uma consultoria porque precisa melhorar a gestão ou porque precisa vender mais. Mas naquela atividade, que a principal é aquela que a gente vai ter as nossas maiores alegrias ou as nossas maiores tristezas, a gente muitas vezes não lê nenhum livro sobre aquele assunto. A gente não tem uma versão melhor nossa de pai ou de marido despertada para aquelas pessoas que estão na nossa casa, que é onde a gente vai passar mais tempo na vida da gente. É efetivamente um tempo que vai dar resultado. Porque a empresa, muitas vezes, ela até vai passar porque você vai vender, vai passar porque você vai falir, vai passar porque você vai se aposentar daquela sua carreira. Mas, gente, os seus filhos, né, a sua esposa, a sua casa, ela vai ficar e tem um legado disso daí. Isso. E a gente tem que ter muito cuidado para que a gente possa chegar no final da história da gente e a gente saber, poxa, valeu a pena. Naquilo que eu fiz, eu não fui perfeito. Mas eu me dediquei, fiz o meu melhor naquilo dali. Eu acho que essa é uma busca que nós devemos ter na vida. Legal. E você, puxando esse assunto, eu lembrei de um dos livros, né? Sim, Quantos sim. são? São 10. São 10 livros. 10 livros, E aí eu pensei numa dinâmica aqui. Como você falou desse assunto, eu lembrei de um dos títulos, né? Falei, vamos fazer um comentário dos 4? Sim, claro. E olha que o que a gente está falando aqui já pincelou em vários. Já passou por vários. Aquele comentário era desse, Fábio. Era o... Então, eu vou falar, assim, 6 segredos da comunicação no casal. Você sabe que a comunicação, ela é a base da casa. A gente falou da fundação, aí a gente vem aí para a estrutura da casa. Sim. E a estrutura da casa, a comunicação faz parte dessa estrutura. Como é que eu vou estruturar a minha família? Como é que eu vou estruturar a minha empresa junto com a minha família? A comunicação. Como está a sua comunicação? Os acordos, né? Que acordos são feitos? Porque tem uma frase que a gente fala na nossa casa que é uma verdade. O acertado não sai caro. Então, tudo precisa ser acertado. E o que é acertado precisa ser acertado na comunicação, na forma de falar, no jeito de você olhar. Porque eu tenho convicção que vocês olham para a esposa de vocês, você já sabe com o olhar o que ela está querendo dizer.
se já tá apertado, se o Famoso dente PNL. trinca, né? Você já, O corpo fala. O corpo fala, total, total, total. né? Então a gente se comunica de tantas formas, até no tom da nossa voz. Às vezes a forma, o que você tá falando tá certo, mas a forma tá errada e isso já quebra tudo, faz de você Sim. tá errado. Então, pensar nas formas de se comunicar, e foi o motivo desse livro, né, 6 Segredos da Comunicação, porque a gente entendia que essa comunicação truncada nossa estava fazendo o nosso casamento ruim. Sim. Porque parecia que eu estava falando grego e ele estava falando inglês, então a gente não se entendia, porque muitas pessoas não se comunicam, elas simplesmente reagem. Sim. E reagir às nossas emoções é algo que nos deixa num lugar muito incerto, né? E muito perigoso. Sim. Porque eu não posso ficar o tempo todo reagindo, eu preciso ouvir sem retrucar, eu preciso ouvir respeitando, Sim. eu preciso, né, falar com cuidado. Entender que o outro não é inimigo, né? Muitas vezes você Sim. fica tratando o seu cônjuge em casa como se fosse um inimigo seu. Faz até um placar lá, 1-0. 2-1 pra mim Quem ganhou a agora. briga, né? Quem ganhou a briga? Tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar. Mas na verdade, em briga de casal, nenhum ganha, né? Sempre a família perde. Sim. Então o que a gente tem que ter habilidade é assim, vão ter momentos que a gente vai discordar, sim, mas não precisa maltratar. Não precisa colocar a pessoa para baixo. Você discorda da pessoa numa opinião, numa forma de agir, isso vai gerar algum tipo de discussão, mas não precisa ser com palavras duras, não precisa ser com coisas que você sabe que machuca, porque o que acontece muitas vezes é que todos nós que temos um relacionamento, principalmente marido e mulher, a gente sabe o ponto de fraqueza do outro. Sim. E o perigo tá quando a gente usa aquele ponto de fraqueza para apertar exatamente naquilo que É. mais dói. Porque aquilo marca, né? Muitas vezes não é uma agressão física, é uma agressão verbal que marca muito mais a pessoa do que uma agressão física e fica pro resto da vida. E só vai afastar vocês do propósito, né? Que é o que a gente começou falando da fundação, de vocês terem um propósito juntos. E aí quando na estrutura não tá bem, você termina atrapalhando a fundação que você tinha criado lá do propósito de vocês chegarem juntos num lugar comum. Na minha terapia, faço terapia desde os 20 anos de idade, não largo. Assim, eu acho que aconselho a todos, principalmente quando a gente tem uma carga pesada. Sim. Né? Sim. De certa forma, o trabalho é árduo. Sim. Também manter uma família numa base também é árduo. Então, assim, super aconselho. E a gente fala muito, assim, dos gatilhos, né? Isso que você falou, assim, cara, todo mundo vai ter. Claro. Aquele seu gatilho. Até, nesse programa de TV, tem hora que eu fico assistindo, por exemplo, um pedaço da passagem do Big Brother, eu falo assim, pô, Fábio, que isso, tal. Falei, cara, mas você vê assim, você está xingando o cara de tudo quanto é nome. Assim, chamou, falei, cara, não, olha que agressão, que coisa feia, tal. De repente falou seu playboy e o cara ficou puto. Isso. Tinha chamado ele de tudo quanto é nome. 1000 vezes pior. Mas nesse ele partiu pra cima, mas falou, assim, eu gosto de ver o ser humano. Entender, né? Exato. Tem um xingamento que é o que te dói. Os outros você vai falar, vai você. Agora pegou um ali, no México não sei quem. E no casal também não deixa de ser assim, né? Você sabe ali o ponto de fraco, você sabe muitas vezes a insegurança que a pessoa tem. Isso. E se você mexer com aquilo, você vai estar sendo agressivo. Mesmo que não num tom agressivo. Sim. Eu percebo isso, né? Sim, sim. Não tem muito a ver você tem que ter muito cuidado, porque você, assim, as suas palavras, elas podem ser um extintor para apagar um incêndio, ou pode ser a faísca, que vai dar uma explosão e vai destruir a sua casa, o seu casamento, o seu relacionamento, né? E se a gente é tão cuidadoso no modo como a gente fala na empresa, que hoje em dia, né, tem toda um compliance, uma organização que você falar, para você assédio falar. Moral. Você não tem um processo, aquilo outro, né? Imagina na sua casa com os seus filhos. Porque é baseado no que você falar, na forma como você falar, que vai formar o adulto que ele será. Então essa atenção tem que ser redobrada para que você não marque ele, porque todos nós carregamos uma série de marcas que a gente traz na vida, fruto de como nossos pais nos trataram. Sim. Fruto do que nossos pais colocaram na nossa mente, na nossa formação, né, como ser humano. E por mais que nossos pais tenham errado conosco, e muitos de nós carregamos erros dos nossos pais, eu escrevi algo em um livro da gente, que nem está aqui, que chama-se Quando a Família Corre Perigo, que fala que eles tiveram culpa, mas não são culpados. Porque os nossos pais também sofreram com os pais deles coisas que a gente nunca nem vai imaginar o que eles passaram. E eles são fruto daquilo dali.
Sim. Mas a gente, tendo a informação que a gente tem hoje, o que a gente tem que atentar é, eu não preciso passar o mesmo pro meu filho. A gente consegue daqui pra frente mudar essa daqui pra história. frente eu tenho que fazer diferente. Então eu tenho que ser muito mais atento, eu tenho que ser muito mais cauteloso, eu tenho que ser muito mais intencional. Sim. Porque agora o que eu vou fazer? Com o meu filho eu vou começar a direcionar ele com informações, com palavras, com coisas que possam potencializar o ser humano que ele vai ser a partir de como eu me comunico com ele. Sim. E aí eu vou ser mais sábio nisso daí, nessa construção. E tem a ver muito com o treinamento que eu faço dos meus filhos, né? Porque se na empresa, você que está aí nos assistindo, né, faz uma série de treinamentos com seus colaboradores, imagina o que você tem que fazer na sua casa com seu filho. O Marcos, uma vez numa palestra, falou assim, você acredita que o seu filho, fazendo uma analogia, né? Sim. Seu filho vendo você lavar a louça, ele vai lavar a louça? Aí o pessoal, sim, lógico, é exemplo. Falou, não, você tem que ensinar ele a lavar a louça. Não é só ver, lógico que... Ouvir ajuda, né? Mas ouvir é um exemplo que você viu. Sempre vi, então não deve ser errado, Sim. né? Mas assim, ele não vai sair lavando. Se mas você olha, não ensinar. A forma como você se relaciona com sua esposa. Por exemplo, você está em casa, o que seus filhos estão assistindo é grito, é xingamento, é um agredindo o outro, é agressão física, verbal, o que seja emocional, o que eles vão olhar ali? Eles vão olhar e dizer, isso é casamento? Sim. Eu não quero ter esse casamento, eu não quero ter casamento. Eu não vou casar, então. Por que eu vou casar? A gente vive numa geração, Fábio, onde muitas mulheres hoje que não se encontraram no amor, por exemplo, que muitas vezes se acham independentes, mas falta para elas um companheiro, você vai ver os anos passando e elas terminando sozinhas, são frutos muitas vezes de uma menina lá atrás que via a mãe sendo machucada por um pai que bebia, farrava, e a mãe falava para ela, menina, nunca dependa de homem, que homem nenhum não presta. E a mãe falava, porque essa menina cresceu? Essa menina cresceu querendo ser independente, ela cresceu querendo realizar, prosperar, ganhar o dinheiro dela, e nada contra ela ganhar o dinheiro dela, mas o que aconteceu é que ela não se completou, porque ela precisava de um homem, mas ela criou essa barreira, porque ouvia o tempo todo da mãe aquilo programou no cérebro dela e ela não consegue se relacionar. Ela entra no relacionamento, sai, entra no outro, sai, e ela começa a acreditar que o menino não presta, por isso que ela não conseguiu ainda. Ela precisa ressignificar isso para começar os relacionamentos. Eu fui numa palestra, não lembro se era de vocês, porque lá aquela palestra teve vários, né? Teve um médico também, teve especialistas também na questão, né, de casal, e ele, não sei se ele começava as frases, tipo essa, e soltava para o público, todo mundo completava. Porque é uma coisa realmente que marca. Né? É um chavão forte. Mesmo não tendo esse exemplo dentro da sua casa, você conhece. Mas é um consciente popular. Esse livro, por exemplo, é um deles. Aqui, ó, eu até porque a gente começou a falar de livro, eu lembrei, eu falei assim, cara, olha aqui, ó. Não crie o seu filho para o mundo. Esse é um chavão que muitas vezes usa, o contrário dele, né? Mais um livro aqui, ó, gente, ó, a dica aí, ó. Muito já se falava, muito se falou, né? Você não sabe, a gente cria filho para o mundo. E o que é criar filho para o mundo, né? Nesse mundo que tenta derrubar um ou outro, esse mundo que tenta, que é mentira em cima de mentira. Famoso sem valor, né? Sem valor, puxa o sem tapete. princípio. Exatamente. Esse é o mundo. Eu estou criando meu filho para esse mundo? Não. Eu crio meus filhos para fazer a diferença no mundo, né? Para que ele quebre essas mentiras que o mundo está tentando colocar e que eu, como pai, como mãe, trago na minha casa como princípio e valor, como verdade, sabe? Né? Então, isso precisa estar fincado no coração, enraizado, para que eles façam a diferença. Ele chegue no lugar e ele mude o ambiente, mude os pensamentos das pessoas. Poxa, realmente... Essa coisa da rasteira, essa coisa do mentir, essa coisa de ludibriar, né? Não vai dar certo. Então, eu preciso criar esse filho para fazer a diferença nesse mundo. E tem é muito claro que tem um projeto de Deus, né, para as famílias, para os filhos, né? Tem um chamado que Deus tem para os pais em relação aos filhos. No momento que eu assumo que as pessoas aí fora falam, né, essa ideia de que eu crio o filho para o mundo, eu meio que tiro minha responsabilidade. Então, se ele der certo ou não deu certo, eu criei para o mundo mesmo, pouco importa. Mas tem um chamado de Deus, está inclusive na Bíblia, onde ele dá um direcionamento, porque o pai ele prepara o filho para um alvo, para um objetivo, e aí dá uma responsabilidade para a gente. Mas muitas vezes os pais não querem mais responsabilidade, né? Os pais querem delegar para o celular, querem delegar para uma babá, querem delegar para a escola, mas o principal ativo
que nós temos enquanto pais são os nossos filhos. Sim. Esse é o maior ativo. Né? Aqui a gente fala de contabilidade, né? Você Sim. passa o dia aí acompanhando os ativos das empresas, Sim. né? Isso sem dúvida nenhuma é importante, mas nenhum ativo vai se comparar com um filho bem-sucedido. Nenhum ativo vai se comparar no final da tua história, tu poder olhar para trás e dizer, poxa, eu criei bem, eu fiz a minha parte, meu filho é um homem íntegro, é um homem cuidadoso, é um homem respeitoso, é um homem leal, é um homem que cuida bem dos filhos dele, eu estou indo embora e meus netos estão ali, ó, tudo no caminho correto. Esse é o ativo principal, acho, da vida da gente, do final da nossa história, e é a minha busca e é o que eu tenho compartilhado nos livros para que as pessoas possam ter também. Eu converso com a minha esposa sobre isso. Cara, o deixar, por exemplo, um celular... Sim. É o mais fácil. Sem dúvida, claro, não dá Por isso trabalho que todo mundo gente. Faz. Você quer um pouquinho de paz, se você liberar, Sim. já vai te dar aquela falsa paz, né? Momentânea. Aí eu olho, tem hora para nossa, ter parado agora. E não, celular não. Vamos sentar, vamos brincar, ou vamos assistir um filme juntos, ou vamos fazer uma, sei lá. Explicar alguma coisa, ensinar alguma coisa. Tudo mais difícil do que você falar, tá bom. Né? E sabe o que é interessante, Fábio? Que a gente falando aqui de casais que empreendem juntos, eles estão ali tão envolvidos na empresa, né? Nos trabalhos, levando o trabalho para casa, a discussão dentro de casa sobre o funcionário tal, o colaborador tal, aquela decisão que o sócio tomou, aquelas coisas todas que surgem e que leva para casa. O que a gente precisa estar muito atento é que às vezes a gente sabe de tudo que a gente está falando aqui, mas a gente deixa sempre para depois o cuidado desse ativo tão importante. E a gente vai deixando e colocando esse ativo debaixo do tapete. Só que o tapete, a poeira do tapete vai ficando cada vez maior. E vai ter uma hora que a gente tira, decide, ou então a gente tropeça nesse tapete. E a dor vai ser muito mais devastadora. Né? Então a gente vê hoje pessoas filhos que não estão sucedendo os seus pais nas empresas, né? Que investiram tanto tempo, porque vê aqueles pais com outro olhar, aquele olhar que não, é guerra o tempo todo, é briga o tempo todo, é autoritarismo o tempo todo, porque meu pai é autoritário, não tem papéis muito definidos, eu vejo isso claramente, eu não quero assumir isso na minha vida. Então isso é um erro que a gente está dando no nosso pé. Eu sou conselheiro empresarial, né, em algumas corporações, e um dos dilemas, não sei se você acompanha isso, mas eu tenho visto muito, são de grandes empresas onde não consegue mais ter a sucessão familiar. Sim. Onde a próxima geração não quer mais o que os pais estão carregando. E isso, óbvio, que tem muita estabilidade dos próprios pais, que não conseguiram fazer com que os filhos se apaixonassem por aquele negócio, porque não conseguiram equilibrar trabalho e família. E por essa falta de equilíbrio, os filhos começaram a ver o trabalho, a empresa como inimigo e dizer, aqui eu não quero de jeito nenhum do meu pai. Ele que tirou meu pai, né? Aquela empresa que me tirou o pai. Isso. E aí você perde por quê? Porque você não planejou isso, você não cuidou disso. Inclusive eu tenho trabalhado muito nessas empresas, essa questão da sucessão familiar, planejando ele desde pequeno, treinando ele, preparando ele, para que ele possa sonhar em prosperar dentro do negócio da família, dentro do negócio dos pais. Eu sou uma sucessão aqui, eu sou um fruto, então eu tenho um depoimento. E uma vez me perguntaram, e na hora veio essa reflexão para mim. Assim, Fábio, como que você pensa em preparar o seu filho? Em que horas que é o momento de você preparar o seu filho? Me falou assim, porque você passou por uma experiência positiva. E aqui nós temos mais de 1000 clientes, eu tenho muito cliente familiar e tenho inúmeras histórias, há 25 anos, escutando histórias também que deram errado. Sim. Que tem um pai autoritário, que não deu espaço e sempre estava errado, tal. O filho que tem capacidade sai fora já rápido. O que não tem fica lá e vira um... E a empresa morre depois, né? Sem referência. Vira um livro na prateleira. Exatamente, praticamente uma planta, né? Vira uma planta, porque o pai nunca deixou, mas o que tem, fala, não pode ser assim, ele sai. E aí eu falei assim, cara, como que começa? Em que momento, em que idade uma sucessão começa? Eu falei assim, cara, desde bebê. Assim, só faz o seguinte, tenha o tempo com ele e cuidado com o que você fala. Sem dúvida. Já está se preparando. Eu nunca ouvi meu pai reclamar do escritório. Faz muita diferença. Meu pai, de terça, de quinta, ele dava um jeito de me levar no futebol, que ele adorava futebol também. Então, mesmo eu com 10, 11, 12 anos. Então, assim... Então eu não tive esse problema. Essa barreira, né? Isso é uma estatística para mim que deu certo e os outros que eu vejo dar certo. E você é uma estatística pequena. Sim, da minha carreira aqui. Claro. Né?
Mas eu falo, cara, tem muita coincidência, sabe? Assim, do pai autoritário, muito crítico, que o filho com capacidade saiu. Criou a barreira. E aí é onde normalmente, nosso trabalho entra, eu sou psicóloga também, né? Sim. E a gente entra trazendo a consciência. Porque muitos pais que agem dessa forma, muitos líderes, empresários, né, e pais dentro de casa que não têm essa visão, né, de transbordar para os seus filhos, eles estão justamente fazendo o contrário. Então a gente tenta trazer a consciência para despertar, eu não tô buscando isso. Eu preciso buscar a intencionalidade. Qual é o caminho? Porque tem práticas, precisa exercitar. Porque eu entendo que essas pessoas não se preparou e está tudo bem. Sim. Mas hoje existe um conhecimento que é compartilhado, que a gente pode compartilhar, né, disso, de práticas. Qual é o caminho? Eu preciso começar de agora. A gente não pode achar que, porque até agora chegou fazendo errado, precisa continuar errado. Exatamente. Se você toma consciência e você decide, não, agora eu vou mudar essa história, agora o legado vai mudar, né? A gente pode fazer uma nova história. Deus fala na palavra dele, Deus faz nova todas as coisas. E eu acredito muito nisso. Basta uma decisão. E você acabou de me dar o gancho para falar do próximo aqui, ó. Força e legado. A gente está falando um pouquinho de sucessão, né? A gente está falando de legado. Eu acho que não existe... Independente, não li ainda, né? Assim, mas não existe um legado sem força. Né? É meio assim. De posicionamento. Mas conta pra gente como é que foi essa ideia, que saiu essa obra. Esse é nosso último livro, na verdade é um livro que eu assinei ele voltado mais para o público masculino. Não fala o último, né? não, fala o mais recente. É o mais recente, verdade. Até porque você está escrevendo um, eu estou escrevendo outro. A palavra tem força. É verdade. A gente tem mais 2 para lançar esse ano. A gente tem tido uma graça muito grande nessa parte de escrita de livros. Tem mais de 100 mil livros já vendidos, nossos. É uma área que a gente gosta muito. E Força e Legado é um projeto bem especial porque tem um desafio, né, dos homens se posicionarem hoje em dia, né? Existe um desafio muito grande dessa liderança masculina. E é para isso que o homem foi chamado, né? O homem foi chamado por um propósito de força, né? O homem, se você pegar desde os primórdios, você vai ver que o homem ele sempre foi o guardião, né? Ele sempre foi aquele que estava com a arma ali na frente e ele estava ao ponto da sua vida para salvar a sua família. Sim. A grande questão é que durante os anos isso foi mudando muitas vezes e o homem começou a virar uma figura decorativa, né? Hoje a gente vê uma geração aí muito grande de homens que têm 40 anos e vivem como se fossem criança, né? Jogando videogame, assistindo série, né? E muitas vezes não assumindo esse papel de liderança por fugir da força que Deus deu para todos os homens. Sim. O livro ele tem a ver com isso, quando um chamado para o homem voltar aquele atributo dele de força, né? De poder, de liderança, né? De governo ali à frente da sua casa, da sua família. E a partir de que ele se posiciona dessa forma, é mais fácil que ele deixe um legado. Que é a parte mais importante. O sucesso da vida ela tem a ver, não como a gente começou, mas sim como a gente terminou. Né? Porque começar a gente pode começar com gás enorme, né? Vai ter a maratona agora dos 40 quilômetros. Os primeiros 100 metros, todo mundo começa com gás enorme. Você vai ali e corre, mesmo que você nunca treinou. Mas quem vai chegar no final da maratona e vai cruzar a linha de chegada, esse teve que se preparar. Esse teve que se dedicar. Esse teve que ter um esforço além da média. Mas ele venceu. E eu acho bacana isso, até que eu trouxe até da experiência do Legendário, é essa questão da tradução da força, né? Porque ela fica muito... Existe uma cultura que atrapalha pra caramba a gente. Força não é machismo, força não é ignorância, força não é grito. Não é agressão. Não é agressão. Não, nada disso. Força muitas vezes é coragem. Coragem às vezes para você poder ser vulnerável, coragem às vezes para você se tratar. Porque enquanto homem, muitas vezes precisa tratar, você falou que estava fazendo terapia. Cara, é fantástico, tem que fazer terapia. Muito homem tem uma barreira, homem não faz isso. E aí o cara tá fica doente, mal. Terapia. Força tem muito a ver com que você se diminua para que a sua família cresça e muitas coisas que às vezes é um desejo seu carnal, às vezes é um desejo seu, muitas vezes material, você vai ter que abdicar de algumas coisas para um futuro melhor da sua família. E ter essa habilidade é uma força muitas vezes, e aí é uma troca às vezes de coisas desse momento. A gente sempre fala, deixar algo temporário por algo melhor no futuro. É eu pensar em gerações, eu pensar como é que vai ser o filho que eu vou colocar nesse mundo e a diferença que ele vai fazer. Como é que vai ser minhas próximas gerações dos meus netos, porque eu preparei uma base sólida de conhecimento, de princípio, de valor, de propósito, e eles estão vivendo aquilo que eu estou vivendo. E isso eu acho que é uma construção que todos nós devemos fazer. E sabe, atendendo uma empresária
ela era sabe aquela empresária determinada, altamente dominante, resolvedora, mas ela tem um marido que é mais passivo, mais calmo, só que ela se posicionou no lugar errado. Sim. Ela se posicionou no lugar onde deveria ter sido uma posição dele. E aí, essa troca de papéis aí é algo que tem trazido muito problema dentro das empresas. Porque essa cliente em específico, ela estava sofrendo demais. Porque ela, até os 100 metros, ela estava achando maravilhoso dominar, mandar, comandar tudo, decidir, tomar as decisões. Mas tem uma hora que a mulher que tem uma necessidade diferente, uma essência diferente, tem uma hora que ela diz assim, não, eu preciso ser cuidada. Eu preciso que ele resolva, eu preciso que ele decida. E aí? Só que agora ela preparou o marido durante muitos anos no casamento dessa forma. Ela precisava desconstruir e permitir que ele tomasse a posição e o lugar que cabia a ele. Ela precisava levantar da cadeira que ela estava sentada, porque ela estava sentada no lugar dele. Sim. Então, foi todo um trabalho de conscientização e que hoje a gente vê isso muito arraigado nas empresas, entende? E eu vejo muitas mulheres, eu percebo assim, né? Homens também, o posicionamento, você pode pivotar a sua carreira, a sua profissão, o seu posicionamento ali a qualquer momento. Sim. Mas não a essência do posicionamento, talvez, né? Exatamente. Que as pessoas não fiquem assim, que nem aquela frase, não, Deus me livre, minha mulher CEO, né? Que nem o cara da G4 entrou numa polêmica, mas ele disse, cara, pra mim a função dela em casa é muito mais importante do que a minha. Sim. Então tinha um contexto que tiraram mas eu percebo muitas mulheres que são realmente assim, dedicadas, executivas e tal, cara, chega uma hora que bate os pinos ali e fala assim, cara, o que eu tô fazendo? Talvez com a minha família, o que eu tô fazendo? Aí você vê de repente, nossa, mas como assim? Fulana tava não sei aonde. Não quis mais. É porque você não pode acontecer com o homem também, não tem problema. Claro. Você não precisa esperar ruir. Sim. Entendeu? É isso que a gente tem Seu trazido. alicerce Gente, ali, né? não deixa ruir. Vê o sinal, essa luz amarela gritando e para. E se você não consegue ir além, porque você já vem num hábito de rotina, de atitudes, de comportamentos, levanta a mão e pede ajuda a quem entende, a quem sabe, um profissional. Não, mas você precisa sair daquilo ali, porque senão você vai continuar afundando ainda mais o seu principal ativo, que é a sua família. E muitas vezes tem a ver, né, voltando lá no começo, com o fato deles não terem conversado antes, para poder alinhar, né, os acordos que eles tiveram. A gente, quando trabalha, Fábio, com os empresários, né, esses casais que trabalham juntos, que empreendem juntos, que é o principal foco hoje nosso, a gente tem falado muito sobre essa arquitetura, a gente chama de arquitetura da aliança. Assim como um projeto empresarial precisa de um planejamento, assim como um edifício precisa de você projetar ele, um casamento ele também é construído, né? Esse relacionamento é construído. E aí nessa arquitetura da aliança, você começa com a parte da fundação, que a gente falou aqui um pouco para você, sobre os valores, né, os princípios, acordar aquilo que vocês vão construir juntos. Depois você vem para a questão da estrutura, que é como você se comunica, os acordos que vocês têm, o que pode fazer com os filhos, o que não pode, como é que é a relação com os pais, como é que é a relação com os sogros, né, que é um mega desafio de todos os relacionamentos. Sim. Mas tem uma parte que é muito importante, que é o acabamento, né? Toda grande obra tem um acabamento, né? Um refino que tem que ser feito. E no casamento também muitas vezes é isso. Mas no dia a dia das empresas, eles estão tão envolvidos no trabalho, nas confusões, que eles esquecem daqueles detalhes de pintura. Sim. Que muitas vezes é o momento que o casal vai ter para passear, para namorar, a relação sexual que o casal precisa ter, que precisa estar ativa para manter aquela chama do casal, né? Aqueles momentos de romance, o tempo que o casal precisa ter. Tudo isso tem a ver com o acabamento para esse relacionamento poder sustentar. E óbvio, depois disso a gente vai para uma próxima etapa que a gente chama do habitar, quando você vai para dentro da casa e você tem a manutenção, que são as revisões periódicas, que a gente tem que ter cuidado com uma infiltração, a gente tem que trocar uma lâmpada, tudo que tem numa casa. Na prática são aquelas perguntas difíceis de serem feitas, né? Tipo, amor, o que tá faltando eu fazer para te fazer mais feliz? Amor, o que eu tô fazendo que ainda tá te desagradando? São perguntas difíceis, que ninguém quer fazer. Sobre isso, ninguém né? quer ouvir a resposta. Né? Ela fala muito do feedback, né? Fala, eu tenho que dar feedback, mas por que você não pode perguntar? Perguntar não, são mas eu não quero ouvir. São perguntas dolorosas, ninguém quer ouvir, né? Então,
É esse cuidado, né? Sim, do habitar. sim. Habitar, eu preciso fazer manutenção. Eu preciso fazer a manutenção do meu carro, porque senão uma hora ele vai parar. Relacionamento da mesma forma. Verdade. E a gente até puxa para o quarto livro que a gente tem aqui em mãos, A Mulher que Eu Quero Ser. Uau! Olha aí, Qual falou do posicionamento do homem, agora da essência da mulher, né? Aqui, pessoal, ó, mais uma dica aí para vocês. Eu busco ser uma mulher, uma nova versão de mulher melhor a cada dia, né? Eu quero que hoje eu seja melhor do que eu fui ontem. Isso é uma busca diária, estando no meu lugar, né? Porque eu entendo que Dharma tem um posicionamento e ele tem força, ele tem legado, não é autoritarismo, então eu entendo que eu tenho a minha parte, que é a minha parte de docilidade, a de trazer harmonia para minha casa, né? A harmonia da casa, na verdade, a leveza da casa tá em como é que a mulher acorda. Se a mulher acorda animada, feliz, aí é como tá o ambiente da casa. Na verdade, essa é a verdade. A né? minha esposa, eu posso falar com ela uma hora depois que ela acordou, assim, senão tem isso. Mas como eu trabalho literalmente para a mulher aí nesse livro, eu falo exatamente sobre a identidade dela. Porque eu parto da premissa de que a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas, porque a gente tem Deus como base da nossa vida, da nossa família, da nossa empresa, em tudo que a gente põe a mão, em tudo que a gente vive. Então Deus está acima de todas as coisas. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Mas eu preciso amar o próximo também. Mas só que antes de amar o próximo, eu preciso amar a mim mesmo, porque eu vou amar o próximo como eu amo a mim. Então esse livro fala muito do amor que você precisa ter sobre você, porque muitas vezes a mulher, ela quer tomar conta de todo mundo. Tomo conta do meu marido e do meu filho, mas ela esquece dela. Ela esquece de se amar, de ter um hobby, de se cuidar, sabe? Às vezes Ela fica por último, né? Tinha fases na minha vida onde eu marcava médico para todo mundo, levava todo mundo pro médico e depois alguém perguntava, mas você foi pro médico? Eu disse, esqueci de marcar para mim. Eu já ouvi uma frase muito legal, mas que é assim, cara, quem não se ama não sabe amar o próximo. Mas é isso. Assim, né? Olha o versículo fala, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então se você não ama você, se você não sabe se amar, se você não sabe se colocar, se valorizar, sabe, se dar valor, você não vai dar o devido valor ao seu marido, colocar os seus filhos nos seus devidos lugares. Ou você vai cobrar dele aquilo que ele não pode dar, né? A gente atende muitos casais, né, em consultório, em terapia, e o que a gente identifica é que muitas mulheres elas estão frustradas no relacionamento porque exigiram algo do marido que ele nunca vai dar para elas. Não é aquilo que ela dá, ela está procurando nele algo que ele não vai dar, e por isso que o relacionamento rui. Então, quando ela entende a plenitude, e isso está na Bíblia, né? Quando perguntam a Jesus qual o principal mandamento, ele diz que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele explica como é que que a gente tem que funcionar. A questão é que a gente confunde tudo e a gente fica procurando... É o mais confundido de todos. E a gente vai procurar em outro lugar, e por quê? Porque a gente não equilibrou bem, porque se a gente coloca primeiro Deus e depois a gente se ama para amar o próximo, o amor vai fluir melhor. E a vida tem tudo a ver com amor, né? Então a gente nasceu para amar e ser amado. Mas se a gente não entende nem como é que é o amor, a gente termina virando frustrado. E por isso tem uma geração tão frustrada hoje em dia. Porque são pessoas que não entenderam que elas nasceram para amar e não entendem como o amor funciona. Por isso elas se perdem. Cara, o papo tá top demais. Eu ficaria aqui assim, só ouvindo a palestra. Só passou 20 minutos, cara, não? Tá quase uma hora. Sério, tá vendo? E eu tenho uma pergunta assim que eu não posso deixar de fazer. Para os casais empreendedores, né? Quais os principais cuidados que eles têm que ter entre a relação casa e trabalho? De repente prático assim, apontar para eles, para ficar como sinal ali, né? Como se fosse um indicador. Se isso está acontecendo, se aquilo está acontecendo. Sim. 2, 3 pontos aí que possa ser principal, que vocês veem também na experiência de vocês, que, cara, basicamente quando acontece isso ou aquilo, só para a gente poder entregar um indicador aí de forma prática para esses casais que empreendem e que estão nos ouvindo. Que bom, eu acredito muito a comunicação é a base da relação, né? Se você não tem um diálogo franco, sincero, se você não consegue se desnudar emocionalmente para falar o que você gosta, o que não gosta, o que está bem, o que não está bem, dentro do teu relacionamento, dificilmente você vai fluir enquanto casal dentro da sua empresa. Porque vai ter ou uma mentira ou uma omissão de algo.
Sim. Então eu acredito que quando a gente consegue ter uma relação tão íntima ao ponto que a gente consegue ler os balanços da vida da gente em casa, a gente consegue fluir melhor no nosso trabalho. Então eu recomendo sempre para os casais que eles possam tratar muito bem essa questão da comunicação. Porque às vezes a gente tem até uma intimidade muito grande enquanto casal para se desnudar fisicamente numa relação sexual de marido e mulher. Mas muitas vezes você não consegue se abrir emocionalmente para falar daquelas coisas que estão fazendo mal, que estão doendo, que estão incomodando. E aí você termina carregando para a empresa aquelas objeções que estavam dentro de casa. E aí cria uma série de desafios em casa porque você está com uma pessoa que você deveria tá 100% daquilo dali, porque vocês estão no seu propósito, se entendem, se conhecem, sabem das dores, sabem das dificuldades, e aí vocês vão fluir muito melhor na empresa, porque estão com a base bem feita em casa. Eu acho que esse é o primeiro sinal de alerta. Como é que eu estou me comunicando? Se tá uma comunicação truncada, ou esse é um sinaleiro. Legal. Uma outra sinaleira que a gente pode acender é sobre os papéis que são tomados dentro de casa, né? Que são tomados dentro da empresa. Será que cada um tem o seu? Ou a gente fica em guerra de poder? Eu posso mais, eu mando mais, quem a gente está falando de divisão de tarefas mesmo. Sim, divisão de funções e tarefas. De organograma, descrição de cargo. Exatamente, descrição de cargo total. Quem é do financeiro, quem é do comercial, quem responde por tal área, quem responde pela outra. E se já ajuda muito na comunicação. Muito. Não, outra coisa, é um exemplo que a gente aprende enquanto pai, né? Por exemplo, a gente em casa, nós temos 3 filhos, e a gente sempre disse, olha, a gente pode discordar no quarto em tudo. Na frente deles, o que você disser é lei, ou o que eu disser é lei. Mesmo que depois você volte no quarto, a gente converse, e você vá lá e refaça, mas nunca na frente deles vai ter discórdia. Sim. A verdade é a mesma na empresa. A gente tá lá, eu e ela, somos os líderes da empresa, estamos com nossa equipe, a gente nunca vai discordar na frente da equipe. Perfeito. A gente tem que definir claramente o que é que você responde, o que é que eu respondo, e na frente das pessoas, cada um define a sua área. Depois a gente volta para a sala da gente e a gente pode discutir, resolver, até refazer e um vai lá e volta. Mas na frente da equipe tem que ter direção, e essa direção tem que ser em conjunta. Perfeito. E assim, isso eu vejo muito na prática, né? A gente tem mais de 1000 clientes, e o que eu falei, cara, a gente vai em reunião assim, aí tem 10 pessoas na reunião, toda a equipe de back-office da pessoa, aí o marido e a mulher estão totalmente discordando ali. Você quer sair da reunião, enfiar a cabeça debaixo da... Você vê aquela cena, aquele né? clima, Assim, né? E queira ou não queira, as pessoas até acabam, de certa forma, usando. Isso, claro, somam as usa dores um contra o outro, usa o contra Assim, o outro. joga, ela deixa, então eu vou pedir pra ela. Ele não deixa, então... O filho faz isso, né? Joga. Cara, e assim, é natural, a pessoa vai. Sim. Então, a confusão generalizada, vamos pensar assim, né? Se isso não Então, está bem se definido. está acontecendo isso, essa guerra de poder, sem funções claras, é um alerta para você mudar aí a rota, né? Sim, tem que ter perfeito. mudança de rota. E a gente estava falando, né, muito desse mundo empresário. Eu tive uma experiência também de empreender aqui na nossa empresa, 18 anos com a minha irmã. Não é esposa, Sim, mas não é uma sócia, claro. né, vamos pensar assim, sem vínculo. Sim. E a gente, no começo, batia muito. Tem uma vez que ela me falou, eu não esqueço até hoje, falou assim, ó, por favor, não marca reunião para mim sem me perguntar? Olha que coisa... Tá vendo? Básico, né? Básico. Falei, ela vai estar aqui às 8, beleza, cliente e tal. Eu marco com a Juliane, que ela é minha irmã, que eu amo demais. Eu falei, nossa, eu não tinha percebido. Mas olha, uma coisa tão básica. É desse jeito. A agenda é dela, não é minha. Como é que eu marco uma reunião pra ela? E um outro sinal que a gente precisa ter, que eu entendo para casais que empreendem juntos, é você chegar em casa e você perceber que dentro de casa você não vive mais com seu marido, você vive com seu sócio. Ou você vive com a sua sócia. Né? Porque vocês não têm mais tempo para conversar sobre filhos, você não tem mais tempo para conversar sobre o amor de vocês, para dar boas risadas, para falar sobre amenidades. Vocês vivem sempre sério. Sempre sérios, sempre decisões. trazendo decisões, sempre dando prioridade a isso. E a gente precisa entender que na vida, uma vida sem equilíbrio é redundante, é uma vida desequilibrada. Mas é uma vida louca. Porque você não vive a intensidade do que você precisa viver enquanto família, enquanto empresa. Então, existe equilíbrio. Então, se você, em casa, você não tem seu marido, você não vive com sua esposa, só com seu sócio, isso é um sinal de alerta que algo precisa mudar agora, antes que o negócio rua. Uma coisa que a gente tem feito com as empresas,
nesse trabalho de, quando tem uma consultoria voltada para os casais que trabalham juntos, é montar até um estatuto do casal. Assim como tem um estatuto na empresa, sócios, né? a gente faz um estatuto do casal. E nesse estatuto do casal fica bem definido entre eles, é uma das tarefas que a gente dá para o casal, o que é papel de um, o que é papel de outro. Isso bem acertado, regimentado, e inclusive assinado pelos dois em uma cerimônia que a gente faz, solidifica aquilo que favorece o dia a dia do casal, entendeu? Parece um absurdo, né? Não é? Parece um absurdo, assim, é um memorando de entendimentos do casal. Mas muitos casais que a gente atende não estão preparados para fazer esse memorando. Pra sentar e pensar. Muita gente nem conversa sobre isso, e aí vira uma loucura dentro da empresa, e muitas vezes os funcionários, né, de nível de C-level ali, líderes da empresa, compartilham com a gente o quanto é difícil conviver com os dois, porque cada um por um lado não sabe para onde a empresa vai. Perfeito. E aí no momento que você faz um estatuto, que eles acordam aquilo dali, a empresa começa a fluir melhor, porque eles mesmos acordaram como eles vão se comportar. Isso dá tranquilidade, inclusive, para quem está no seu level aí, para a liderança da empresa. E aí flui, e o resultado é outro. E você começa não apenas a ter mais lucro na empresa, porque a empresa vai fluir melhor, quanto eles têm mais liberdade, porque viver melhor. Aí, peguei o jargão do Marco. Pegou o jargão do Marco. Falando nisso, eu lembro muito da Aline, eles falam muito bem sobre casal também, porque eles têm um bom alinhamento de comunicação. É um exemplo nisso também, como empreendedores. Né? E ela fala assim, tomar muito cuidado com o equilíbrio e o desequilíbrio, porque acaba a vida sendo também um desequilíbrio combinado. Sim. Imagina que ele falou, pô, tô vendo uma palestra aqui, quero terminar esse livro, e talvez você vai se afastar um pouco da família naquele período. E depois talvez você fale assim, agora eu terminei, vou ficar essa semana em casa. Então assim, é um desequilíbrio para encontrar um equilíbrio, é um negócio meio, mas foi acertado. Meio junto e misturado, exatamente. Mas foi acertado. Voltou para comunicação. Exatamente. Legal. Cara, obrigado, que aula. Ficaria aqui mais foi muito bom episódios. Esse tempo, Fábio. Obrigado pela visita, obrigado pela participação aqui, obrigado pelo conhecimento, obrigado por esse legado, realmente assim, já fui em palestra de vocês, eu quero ler os livros e eu tenho certeza que isso impacta sim, eu acho que vocês têm depoimentos disso, o quanto que esse trabalho faz diferença para empresas, para empresários e principalmente para a família e para quem eles vão deixar os exemplos dele aí, que são os filhos, né? Amém. Obrigado. Que bom. Obrigado a você, Fábio, pela oportunidade. Pode contar com a gente aí. Legal. Sempre que precisar, você que está aí nos acompanhando, quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, vai lá no Instagram, @MárciaEDarrell. Somos nós dois. E você pode contar com a gente também. Legal, muito precioso. E pessoal, se inscreve no canal aí, porque tem conteúdos maravilhosos para empreendedores, para casal, para família, que a gente sabe que tudo tá junto e misturado. Né? Desse jeito. Muito obrigado. Obrigada. Deus abençoe vocês sempre. Amém. Amém. Tamo junto, pode contar.